Então tá bom, boa tarde. Vocês devem ter percebido aí que eu estava assistindo uma palestra na SBPC, era ao vivo, né? Está aqui na 72ª SBPC, tudo é virtual. E aí eu estava aproveitando ali para assistir um pouquinho, né? Então beleza. Todo mundo me ouvindo? Então tá. Só tirar aqui uma listinha de presença inicial, né? Eu tiro 3 listas. Agora no começo, uma no meio da aula e uma no final, tá certo? Você já deve ter percebido, né? Vocês não estão me vendo. Ai, ai. Tá, um momentinho, só que eu estou tirando a lista. Já está sendo gravado? Isso. No momento somos 18. Tá chegando mais uma, Gisele. Então vamos apresentar, certo? Compartilhar. Acredito que vocês devem estar vendo minha tela agora. Vamos lá. Na semana passada teve um problema aqui, eu não tive acesso à internet. Então vamos retomar, né, a atividade que a gente interrompeu aí semana passada. A gente falou bastante, né, já de um outro conteúdo com relação às métricas de semelhança. Como medir semelhança entre objetos. E esses objetos a gente pode entender eles como, por exemplo, locais que a gente quer avaliar, o mesmo local ao longo do tempo. Esses objetos podem ser municípios, podem ser lagos, podem ser rios, podem ser pontos de coleta, né? São objetos. Esses objetos a gente extrai deles um conjunto de variáveis e através dessas variáveis, então, a gente vai fazer as medidas para verificar a semelhança numérica entre esses objetos. Quando essas variáveis são diferentes espécies, por exemplo, eu faço uma coleta eu faço uma rede de plâncton e observo ali várias espécies, né? Essas espécies, então, vão compor a caracterização de cada objeto e medir a semelhança disso. A gente pode usar o jargão que está medindo a semelhança ecológica entre localidades. Não? Essas variáveis, elas podem ser binárias, ocorrer ou não ocorrer, e em função disso tem uma maneira de se calcular as semelhanças através das variáveis de contingência. A gente já falou bem, duplas presenças, presença em uma não na outra,
o contrário, que é a contingência C, e as duplas ausências. Enfim, demos um exemplo, falamos dos índices, Jacquard, etc., né? E parou por aí. Vocês fizeram uma série de cálculos. Hoje eu vou mostrar rapidamente uma aplicação, né, para quando eu tenho tabelas de ocorrência, de presença e ausência. Podem ser muito úteis. Eu vou dar alguns exemplos rápidos. Não vou me deter, mas vou levantar a seguinte situação, que é uma ferramenta muito interessante para a gente ver estruturas biológicas e ecológicas, com dados binários. Já falei para vocês que a gente pode fazer levantamento ecológico rápido, né? Isso é muito comum em trabalho de impacto ambiental, quando tem um acidente ou então uma área que vai sofrer algum tipo de intervenção, uma obra, aí é necessário fazer levantamentos. E esses levantamentos, uma das metodologias é o levantamento ecológico rápido. E para isso, basicamente, a gente vai para campo, um esforço grande de campo, e volta de lá com listas de ocorrências. Tem ou não tem? Né? Pode ser para insetos, para peixes, enfim. Então, através dessas listas, a gente gera grandes tabelas, né? E tabelas binárias, e através dessas tabelas, vou abrir uma outra aqui, não é essa. Através dessas tabelas, a gente pode inferir em uma série de coisas usando uma metodologia que eu vou mostrar rapidamente como é. Espera aí, porque... Vitória... Um momentinho. Uma metodologia que foi criada por arqueólogos e paleontólogos aí pelo menos uns 30, 40 anos atrás. É uma metodologia chamada seriação. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho essa tabela binária, certo? Onde eu tenho aqui 10 amostras e 15 espécies. Mandei para vocês essa planilha, né? Então vocês percebam, ó, eu tenho uma espécie, tenho outra. Eu aparentemente não vejo nenhum padrão aqui não, né? Essas espécies estão, né, olhando assim para a matriz, elas estão meio dispersas, certo? Então vamos ver o que significa seriação. Vamos fazer um exemplo. Eu mandei um artigo, claro, para quem tiver curiosidade, né, sobre seriation e as aplicações que esse tipo de metodologia tem, não só em ecologia, ela surgiu em ecologia, mas ela tem aplicações em ciências sociais, em computação, e numa série de outras, em sociologia, em psicologia, né? É um algoritmo interessantíssimo, assim, a gente vai ver, vou mostrar para vocês o que ele é capaz de fazer, né? Então, eu vou copiar essa matriz 3 para o PEST. Quero que vocês prestem atenção. Para levar a matriz lá para o PEST, é simples, todo mundo sabe. A matriz 3, justamente da planilha que eu mandei para vocês. Exercícios de seriação, está escrito, tá? Pus no grupo, pus no cigar. Então, vamos colocar aqui a matriz. Isso é a título de curiosidade, isso não vai ser cobrado, nada, tá? É só para explicar para vocês que as técnicas para analisar, elas estão se renovando e atualizando continuamente. Isso é uma técnica muito simples. Tem o software aqui que o PEST faz ela, e pode ser muito útil
para quando a gente fizer uma primeira abordagem de um problema ambiental, né? Para ele ter uma ideia inicial exploratória, que tipo de fenômeno tem naquele ambiente. Aqui eu vou deixar desse jeito mesmo, certo? Porque isso o software, o manual do software fala, as amostras têm que vir nas colunas. Nas aulas passadas a gente disse que as amostras tinham que vir nas linhas, perfeito. Mas nesse caso, para essa análise, as amostras têm que vir nas colunas. E as espécies têm que estar dispostas nas linhas, certo? Então vamos lá, é muito simples. Eu marco, vou lá em multivariada, multivariate, ordination, e aí se eu descer mais um pouquinho, ó, seriation. Tá? Dá uma olhada, fazendo bem devagar para todo mundo poder ver, né? Depois que eu trouxe a matriz, eu vou no multivariate, ordination, seriation e clico. Olha o que aconteceu. Aconteceu uma tentativa de botar uma ordem. Vocês vejam que o que esse algoritmo faz? Ele faz a seguinte coisa, ele vai trocando as colunas de posição, a coluna inteira, certo? A coluna inteira, quem tiver naquela coluna, vai trocando ela de posição. De maneira tal que as ocorrências apareçam na diagonal principal. É isso que esse programa faz. E ele tem um teste para isso, certo? Então é o tal do critério, o critério de estrutura dessa matriz. O máximo, que é o critério perfeito, tá? Vale número 1, vale 1, né? E o quanto que essa matriz aqui gerou, ela está valendo 0,5. E o p-valor dela é muito alto, significa então que essa estrutura não é significativa. Por quê? Porque tem duas maneiras de colocar a estrutura. Tem a estrutura condicionada. O que é a estrutura condicionada? A sequência que eu dei nas amostras não altera. Tá vendo? A sequência é 1, 2, 3, conforme a matriz original. Agora, olha a sequência na linha. A sequência na linha alterou da minha sequência original. Foi uma tentativa, máximo possível, dele colocar todo mundo que ele pôde numa diagonal, mas sem mexer na ordem das colunas. Agora, olha o que acontece quando eu deixo não condicionado pela ordem das colunas. Eu deixo ele livre para ele correr e botar como ele quiser. Se eu apertar o incondicional, olha só. Viram? Então, na realidade, ele achou uma ordem perfeita que virou 1. E que ordem é essa? Não é aquela minha ordem original, A1, A2, não, é A4, A3, A8. Essa é a ordem da minha beta-diversidade. E essa aqui é a ordem da sucessão das espécies. À medida que eu vou do ponto A4, passo pelo A3, pelo A8, pelo A1, pelo A7, até chegar ao A9, à medida que eu vou nesse espaço, vamos supor que seja um rio, que seja uma mata, ou que seja, sei lá, ou então que seja o tempo, à medida que eu vou passando por esse tempo, as espécies vão trocando para essas espécies que estão aqui. Então, isso daqui, ó, é uma perfeita estrutura de beta-diversidade, que tá todo mundo na diagonal. Entenderam? Alô? Muito. Para que é, tipo, para que serve essa função? Serve para você saber se ela tem uma ordem. Porque olha só, quando você pega os dados A1, A2, A3, A4 até A10, você não vê uma ordem lá, não é?
Você vê alguma ordem lá? Nessa sequência aqui, ó, A1, A2, A3, até A10. Não. Certo? Agora ela fez o quê? Ela foi trocando, trocando, trocando e colocando todo mundo. Ela não mudou nada, ó. A coluna continua a mesma, ela só mudou de lugar. Aí depois que ela muda as colunas de lugar, ela vai mudando as linhas de lugar. Ela vai trocando essa ordem. Para quê? Para eu verificar se existe um padrão. Que eu posso estar no campo, eu não vejo esse padrão, porque eu estou ali naquele local. Se eu faço uma amostra assim por quilômetros, pode existir ali um gradiente ambiental que as espécies estão me revelando, mas eu não estou vendo. Então, eu vou para campo, faço uma coleta grande, volto e faço essa análise para verificar se existe uma estrutura lá. Então aí depois que eu faço a análise, ela me mostra, olha, realmente existe sim um gradiente ambiental, que ele vai da amostra A4, depois ele vai para A3, para A8, A1, até A9. Aí você vai lá, ah tá, então como eu fui fazendo coleta ao acaso, eu não percebi. Depois que eu coloquei assim, que eu vi que tem essa ordem. Então, esse foi um primeiro exemplo, tá? Vamos guardar ele aí. Vamos pegar o segundo, para vocês terem uma ideia. Tá lá no exercício de seriação. Vamos pegar a outra matriz, ó, que é a matriz 4. Ela tem 11 e tem 19 espécies. Vamos colocar aquela matriz aqui agora, ó. Mesma coisa, as amostras lá nas colunas e aqui na linha. Aparentemente não vejo assim tanta. Não consigo ver uma estrutura bem definida assim olhando. Talvez aqui, não sei. Então vamos marcar todo mundo e vamos fazer a análise de seriação. Multivariada, ordenação, seriação. Ó, ela tenta colocar, mas não mudou a ordem de cima. Tá vendo? Ó? Não mudou a ordem de cima. Tenta colocar aqui na diagonal. Ela só mudou a ordem das espécies. Agora, se eu deixo ela trocar tanto a ordem das amostras quanto a ordem das espécies, se eu deixo ela trocar, olha o que acontece. Acontece um outro tipo de coisa. Aqui, ó, acontece grupos, ó, tem um grupo aqui, um grupo aqui, um grupo aqui e outro grupo aqui. Não, tudo bem, tem uma diagonalização, mas ela é em grupo, ó, tá vendo? Ó, grupo. Então, que significa o quê? Que tem um grupo de amostras que tem essas espécies aqui, não tem uma transição, tá vendo? Não tem uma transição. Depois tem um outro grupo de amostras que tem outras espécies. E depois tem outro grupo de amostras que tem outras espécies. Então aqui está mostrando uma estrutura em grupo. E a outra matriz mostra uma estrutura em beta direta, sem formação de grupo. Esses dois mecanismos ocorrem quando a gente vê uma comunidade. Isso daí é legal para a gente saber, olha, essa comunidade, esse grupo de organismos que eu vou estudar, seja ele planta, inseto, vegetal, seja o que for, que estrutura eles são? Eles têm uma alta beta-diversidade ou eles vão formando grupos? Isso daí pode ser muito útil para você saber anteriormente como é que é a estrutura, né? Vamos dar um outro exemplo ainda. Uma aula anterior, na semelhança ecológica,
tinha uma matriz lá, binária. Naquela matriz anterior, da aula 4, matriz binária. Isso aqui só para vocês terem uma ideia de novo. Ó, o que eu fiz aqui? Ó? Aqui tem um exercício 3, que a gente não mexeu nela, que é uma matriz grandona, tá vendo? Ó, 50 por 30, ó. Uma matriz grandona. Vou copiar e vou ver se essa matriz aí tem alguma estrutura. Antes de querer ver como é que eu interpreto, para que serve, vamos pensar assim, ó, tem estrutura ou não tem estrutura? O que significa estrutura? Que as espécies elas estão assim, o mais próximo possível da diagonal, ou formando uma diagonal mesmo, então formando grupos ao longo da diagonal. Vamos colocar essa matriz aqui e vamos dar uma olhada nela. Eita, nós. Eu tenho que pôr ela aqui. Tá? Então, ó, é uma matriz grandona, até 30, né? Tudo binária. Então, você imagina, essa matriz aqui tá grande pra gente. Mas, na real, quando a gente volta do campo, nesse levantamento ecológico rápido, a gente vem com matriz assim de 300 por 500, certo? Às vezes até maior. Aí como é que você olha para isso? Como é que você começa a olhar para isso daí? Isso é o que eles chamam de Big Data, certo? Então essa seriação pode ser uma primeira abordagem para você verificar se aquela tua estrutura, se aquele teu conjunto de dados tem um padrão. Beta-diversidade, a gente já viu, aquele que vai mudando aos poucos, é um padrão importante. Beta-diversidade representa gradiente ambiental. Certo? Então, a gente tem que olhar para o nosso, como é que eles estão estruturados, esses organismos. Se eles têm um padrão ou se eles estão lá dispersos ao acaso. Vamos dar uma olhada nessa matriz aqui, então. Eu vou marcar ela, vou lá no multivariada, ordenação, seriação. Olha o que acontece. Ó. Não tem nada, ó, não consigo colocar nada. Vamos fazer não condicionada, ó. Nada também. Está tudo disperso, eu não consigo ver um padrão na diagonal principal, ó. Tem coisa para tudo quanto é lado. Ela tentou, não conseguiu. Mexeu tudo. Claro, sabe por quê? Eu fiz essa matriz aleatória. Ela não tem padrão. Eu fiz ela aleatoriamente. E as outras que deu padrão, eu fiz ela propositadamente com aquele padrão, depois eu embaralhei tudo. Aí o algoritmo foi lá e recuperou aquele padrão original que eu fiz. A primeira que a gente rodou a seriação foi aquela matriz 3, ó. Seriação. Essa matriz 3 aqui, ó, é exatamente aquela mesma matriz da beta-diversidade. Eu só troquei as letras aqui. Eu embaralhei tudo e o algoritmo foi lá e conseguiu trazer na ordem de novo. Certo? Isso aqui é uma ferramenta que eu estou apresentando ela para vocês não vou me esgotar, tá? É uma coisa que está vindo à voga de novo. Os pesquisadores estão usando muito elas, é uma novidade, está tendo aplicações ainda em várias áreas. Botei um artigo lá recente de aplicações, certo? E eu estou dizendo para você que isso é útil numa situação especial. Qual é? Dei um exemplo. Quando você tem, por exemplo, um levantamento ecológico rápido, ou então quando você extrai informação assim de grandes bancos de dados, mas os bancos de dados não são tão completos assim, eles só têm registros de ocorrência, bancos de dados de museus,
certo? Onde você tem ocorrência, tal lugar tem aquela espécie lá, mas você não sabe quantas. Então, quando você tem grandes tabelas de dados binárias de amostras por espécies, você pode usar essa técnica da seriação para verificar se existe um padrão, uma estrutura nessa base de dados. E eu vou dizer uma coisa, assim, eu preciso insistir nisso, parece que é claro, mas talvez não seja. Não é qualquer coisa. Eu vou para o mato e saio pegando tudo. Por exemplo, eu pego uma planta, eu pego um inseto, eu pego uma borboleta, que é um inseto, aí eu pego um peixe e vou colocando na minha tabela. Não é isso. Que espécies são essas? É um grupo. Por exemplo, insetos rasteiros, ortópteros ou himenópteros, certo? Então, é aqueles bichos lá que eu pego. Eles têm uma identidade, não é todo mundo, tá? Então, se eu estou estudando peixes, eu pego todos os peixes. Se eu estou estudando borboleta, se eu estou estudando pequeno mamífero, certo? Então, as minhas tabelas ecológicas, elas são as tabelas de um grupo de organismos. E esse grupo de organismos, numa floresta, numa montanha, num vale, num lago, eles têm uma ordem para se distribuir lá dentro, porque as espécies elas têm preferências. Ela foge de predador, ela prefere um ambiente mais calmo, e as espécies são diferentes. Isso aqui é o nicho delas, né? Tem pequenas diferenças que fazem com que elas consigam conviver. Então, essa coisa da beta-diversidade, a troca das espécies à medida que o gradiente ambiental vai mudando. O que é o gradiente ambiental? São as características, a salinidade vai mudando aos pouquinhos, vai ficando cada vez mais salgado, vai ficando cada vez mais fundo, vai ficando cada vez mais escuro. Você pega um lago e vai descendo assim, ó, vai coletando na superfície, no meio da água, 20 metros, 10 metros, 30 metros, 40 metros. Qual é o gradiente que tem aí? De luz. Ele vai diminuindo. Né? Quanto vai diminuindo a luz, algumas fitoplâncton não conseguem ficar com pouca luz, são só aqueles adaptados. Por isso, então, que a comunidade vai mudando. Então, à medida que a comunidade vai mudando ao longo de um gradiente, essa mudança a gente chama de beta-diversidade. E essa seriação, ela serve para você rapidamente verificar se existe uma estrutura realmente de gradientes ou se essa estrutura não é assim tão em forma de gradientes. Então, beta-diversidade, ela é mais em forma de grupos, como eu mostrei naquela outra matriz, a matriz 4, né? 4, ó. Deixa eu só aceitar alguém que está pedindo para entrar aqui, um momentinho. Cadê ela aqui? Tá. Vou mostrar de novo a matriz. New. Aquela que eu chamei de grupo. Uma primeira que eu mostrei, vocês se lembram, estava toda embaralhada, eu fui ver, ela tinha aquela sequência certinha de beta-diversidade, certo? Ou seja, tinha uma estrutura naquela matriz. Eu olhando para ela, eu não conseguia ver. Tinha. Essa outra matriz aqui, um outro exemplo, ela tem estrutura? Vamos perguntar para o algoritmo lá de seriação. Parece que tem, ele está tentando colocar lá, mas quando olha só. O que significa isso daqui? Na realidade, isso aqui não tudo bem, é uma beta-diversidade? É,
Porque essas amostras aqui tem essas espécies aqui, ó. Vocês perceberam que ela não trocou? Tem uma menos, ó. Basicamente são todas as espécies que ocorrem nessas 4 amostras aqui, todas elas. É uma beta-diversidade, mas em grupo, certo? Ó, então eu tenho um grupo aqui, depois eu tenho um outro grupo aqui, depois eu tenho um outro grupo aqui. Aí tem uma espéciezinha no meio, certo? Que apareceu por lá, mas a estrutura de grupo está marcada. É beta-diversidade? Essa diagonal, ela é, mas é uma beta-diversidade em forma de grupo. Não é aquela tão homogênea e regular como a gente viu na outra matriz. De novo, que outra matriz? Essa que eu dei aqui de exemplo, ó. Aparentemente eu olho para ela, não consigo ver estrutura nenhuma. Uso o programa de seriação. De novo, ó, tô fazendo de novo. Para vocês se darem conta. As amostras sempre na coluna. Marquei tudo. Vou multivariado, ordenação, seriação. Não consegue dar estrutura quando eu li. Ó, tá vendo? Ele acha a estrutura. Isso sim é uma verdadeira beta-diversidade linear, ó. Não tem formação de grupo aqui. Isso aqui é um gradiente puro. As espécies realmente vão mudando à medida que eu troco nessa sequência aqui de amostras. Bom, eu queria apresentar isso para vocês. Tem uma literatura, eu já falei quando que aplica, é fácil. Isso é um algoritmo iterativo que ele vai tentando. Tem um critério, que é um critério, um somatório lá, uma continha simples que tem, mas ele é interativo, né? Então não interessa muito bem a conta. Ele tem um algoritmo que faz com que ele embaralhe o máximo possível para que os valores de presença fiquem dispostos ao longo da diagonal principal da matriz. É isso que ele faz. E isso tem uma utilidade em ecologia, que é justamente ver como é que se ocorre ou não beta-diversidade de forma contínua ou em forma de grupo. Certo? É essa a situação. É uma metodologia muito simples, fácil de usar, e eu queria apresentá-la para vocês. Tudo certo? Então tá bom. Conseguiram entender a ideia? Então tá bom. Voltando, a gente falou de medidas de semelhança para quando os dados são binários. Aí eu disse que tem várias formas de medir isso, são métricas, né? A gente falou do Jacquard, do Sorensen, eu disse. Tem aqui alguns outros, só vocês saberem as fórmulas, certo? Basicamente a gente usa Jacquard e Sorensen, e em ocasiões especiais o Simple Match também, para dado binário, né? Só que nós também temos, boa parte do tempo, dados quantitativos. E aí existe uma série de outras métricas para dados quantitativos. Correlação é uma delas. Correlação é uma medida quantitativa também, né? A gente já viu correlação. Existe uma correlação também para dado binário. Está aqui a fórmula dela, ó. Deixa eu só iluminar aqui melhor. Ó. Essa aqui é a correlação quando eu tenho só dado binário. Se eu quero saber se uma variável está correlacionada com a outra, né? Se um lugar está correlacionado com o outro. Aqui levo em consideração o A, o D, o B, o C. Mesma coisa, eu tenho que calcular A, B, C, D e aí calcular a correlação. Então eu tenho várias distâncias, distância euclidiana, simples, e Manhattan, e uma série dela, Bray-Curtis, que é importante. Então,
Como é que seria então a representação espacial dessa distância? Isso também todo mundo já deve ter visto, isso é uma coisa muito simples. É através do Teorema de Pitágoras que a gente resolve isso. Então vocês imaginem aqui, ó, depois a gente vai dar um exemplo. Eu tenho um espaço que é formado pelo espaço das variáveis. No caso aqui, minhas variáveis são espécies, certo? Então, esse eixo X aqui é a espécie A, está representando a espécie A, e o eixo Y estaria representando a espécie B, representando geometricamente. Então, eu teria duas localidades, o ponto A e o ponto B, não, o ponto 1 e o ponto 2, onde eu tenho as coordenadas. No ponto 2, ó, eu tenho 30 indivíduos da espécie A e eu tenho 15 indivíduos da espécie B. No ponto 1, eu tenho 5 indivíduos da espécie A e 38 indivíduos da espécie B. Então, qual é a distância ecológica entre essas duas localidades? É essa distância aqui, ó, essa reta. Essa reta aqui nada mais é do que a diagonal desse triângulo retângulo, certo? E como é que eu calculo ela? Esse cateto, né? Então, a hipotenusa ao quadrado, que é o que eu quero saber, né? Ela vai ser igual ao quê? 25 ao quadrado, que é um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é igual a esse valor aqui. Quando eu extraio a raiz quadrada, eu vou ter 33,97, certo? Então, a hipotenusa é a raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos. Isso é bem conhecido. Então, esse é o princípio. Isso aqui não é mais uma similaridade, isso daqui é uma distância. Eu posso calcular semelhança 2 a 2 através de métricas de similaridade, que é o meu caso do Jacquard, do Sorensen. Aqui eu calculo semelhança através de distância. Esse é o princípio mais simples de todos, ó, a distância. Que é uma distância euclidiana, né? Então, aí a partir daí é que a coisa vai ficando mais elaborada. Vamos dar uma olhada lá na matriz. Vamos ver agora como é que eu faço o cálculo de quando eu tenho dados quantitativos. Vocês devem ter recebido aí uma tabela do Excel chamada matriz de fauna, né? Isso é uma tabela real, dados reais, certo? De peixes marinhos. Não interessa de onde é, porque os dados que eu tenho, eu usei no meu doutorado, então a gente aproveita aí para fazer exercícios com eles, né? Para a gente aprender a fazer as contas. Geralmente esses dados que a gente tem, eu tenho o peso em cada localidade e aqui são as diferentes espécies que ocorrem lá. E aqui é o peso de cada uma delas. Então, a estação verão 4, o inverno 2, o verão 1 e assim por diante, né? São 70 e poucas estações, né? E tem aí 116 espécies. Então vamos fazer o seguinte, ó, depois a gente volta para cá. Vamos pegar essa planilha que eu passei para vocês. Depois a gente vai fazer uns cálculos com ela. Vamos jogá-la para cá, uma outra planilha. E vocês vão copiar comigo aqui, ó. Eu vou ter aqui um ponto 1 e um ponto 2. Certo? Aqui eu vou ter uma espécie 1, uma espécie 2. Não é isso? Então vamos supor aqui, ó, que aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 15, aqui eu tenho 9 e aqui eu tenho 7. Beleza?
Então, eu tenho aqui, ó, ponto 1, ponto 2 e as minhas espécies, né? Então, qual seria a distância euclidiana entre o ponto 1 e o ponto 2? Vamos dar uma olhada, olhando para cá, como é que a gente calcula? Vamos ver de novo lá, ó. Tá vendo aqui, ó, a espécie é uma menos a outra, ó. É a quantidade que tem da espécie A no ponto 2, né? Menos a quantidade que tem da espécie A no ponto 1. Então, nesse cateto aqui, eu tenho espécie A no ponto 2, espécie A no ponto 1. Então, quando a gente vai para lá, vou botar aqui espécie, ó. Espécie A, espécie B. Então, a espécie A, ponto 1, ponto 2. Então, o que é na realidade? É um menos o outro. O 10 menos o 15. E depois eu tenho o 9 menos o 7. Certo? Só que isso daqui é o cateto. Não é verdade? Não é o cateto isso aqui? Então tem que fazer o quê? Tem que elevar ao quadrado. Ó. Elevei ao quadrado um cateto. Esse outro cateto aqui, eu vou elevar ao quadrado também. Aí eu vou fazer o quê? Vamos voltar lá, só para a gente ver de novo, espacialmente. Eu não tenho um cateto, eu não tenho que pegar esse cateto aqui, elevar ao quadrado, somar mais esse cateto aqui, elevar ao quadrado e depois extrair a raiz? Não, 25, como é que eu chego no 25? É o 30 menos o 5, 30 menos o 5. Então eu vou fazendo o quê? Uma diferença em cada cateto e elevo ao quadrado. Quantos catetos que eu tenho? 2, porque eu tenho duas espécies. Certo? Então eu tenho duas espécies. Eu tenho dois catetos. Eu tenho duas diferenças que eu elevei ao quadrado. Essa aqui eu tenho que elevar ao quadrado também. Não? Ó. E depois eu tenho que somar. E depois que eu somei, eu tenho que extrair a raiz. Então, na realidade, a distância entre o ponto 1 e o ponto 2 é 5,38. Entendido? Professor, Oi. eu sei que não vai fazer diferença porque vai ser elevado ao quadrado, mas não teria que ser o ponto 2 menos o ponto 1? Não, você tem que pegar... Não, você tem que pegar... Não, tanto faz o 2 ou 1, tanto faz. Porque vai ser negativo, e aí você vai elevar ao quadrado, aquilo vai sumir. Não interessa na realidade se é um ou outro. Você sempre estabelece um e tira dele, pronto. Entendeu? Porque tanto faz, que vai levar ao quadrado. Então, olha só que interessante agora umas outras coisas. Vamos começar a olhar algumas características. E se eu tivesse 3 espécies? Vamos supor que eu tivesse aqui 10, não, essa aqui, ó, sei lá, 12 e vamos botar aqui 8. E se eu tivesse 4 espécies? SPC, depois aqui, ó, SPD. Aí eu tenho aqui, sei lá, 30. E aqui eu tenho 5. O
que é mais ou menos o que acontece, né? Eu tenho 1.1, eu tenho várias espécies lá. Eu tenho 1.2, eu tenho várias espécies lá. Às vezes eu nem tenho, ó. Eu não tenho algumas, né? Aí eu tenho outras aqui, ó. Não se esqueça que eu estou comparando C, aqui, ó, espécie E e espécie F. Né? Aí eu posso ter aqui o ponto 3, o ponto 4 e assim por diante. Eu vou fazendo sempre 2 a 2. Mas eu tenho que olhar todas elas. Para duas, a gente viu que era tranquilo, né? Eu só pegava a diferença, punha aqui, a diferença elevava ao quadrado, e depois lá no final somava tudo, tirava a raiz. E se eu tenho mais? Então é como se eu tivesse... aqui, ó. Aqui eu tenho dois eixos, né? Duas espécies. Como se eu tivesse um terceiro eixo saindo da tela, fazendo um cubo. A quarta seria uma quarta dimensão, que eu não tenho como colocá-la aí. A quinta espécie é uma quinta dimensão, não dá para representar ela aí, fica difícil. Então, além das três dimensões, a gente chama isso de hiperespaço, certo? O hiperespaço, que ele também é cartesiano. Então, o que funciona em o espaço de duas dimensões funciona em três dimensões, em quatro dimensões, em cinco dimensões e assim por diante. Então, o que funciona em duas dimensões pode funcionar em três dimensões, em quatro, em cinco, em seis dimensões. De que maneira? Fazendo a conta do mesmo jeito. Ó, é só copiar para baixo. Eu vou fazendo aqui as diferenças ao quadrado de todo mundo. E aqui embaixo eu faço o quê? Eu somo todo mundo e extraio a raiz. Do mesmo jeito. Essa aqui, então, é a distância multivariada entre o ponto 1 e o 2, levando em consideração 6 dimensões. Ok? Alguma dúvida? Como é que representa isso e olha para isso? Tá. Então tá. Se eu estou indo devagar, se isso é uma coisa muito básica, porque às vezes eu não sei, tá? Vocês me avisem. Então tá. Vamos ver aqui uma outra coisa. Beleza. Então, na real, o que eu fiz foi aplicar essa fórmula aqui, ó. Vamos colar a criança. Tá meio lento, tá? Foi essa fórmula que eu apliquei. Vamos olhar para ela? Distância euclidiana simples. Distância euclidiana simples entre um ponto I e um ponto J é igual ao quê? Ó, raiz quadrada. Tá ela aqui, ó. A gente fez a raiz quadrada aqui, né? Raiz quadrada do quê? Do somatório, certo? Aqui está o somatório, a gente somou tudo isso daqui. O que a gente somou? A diferença. Que diferença? Uma menos a outra. Uma menos a outra, né? A diferença ao quadrado. Então, aqui uma coluna de diferenças ao quadrado, certo? Diferenças ao quadrado, uma menos a outra ao quadrado, somadas, eu vou ter a raiz. Então, isso daqui é a distância euclidiana simples. Vai me dar esse valor aqui. Certo? Então tá.
Distância euclidiana simples, beleza. Acontece que tem o seguinte, a distância euclidiana, ela foi sendo usada num primeiro momento, etc., mas logo se percebeu que ela dava uma distorção, que acontecia uma coisa lá que não era interessante, ela dá muito peso para quando aparece uma espécie assim que ela é muito abundante. Como se fosse assim, por exemplo, ó, vamos mostrar para vocês graficamente, que é mais fácil. Então tem aqui, certo? Tenho um ponto aqui, um ponto aqui. Tá? Então vamos supor essa espécie aqui, a espécie A. Essa aqui é a espécie B. Uhum. Se eu tenho um outro ponto aqui, ó. Então, ó, essa espécie, ela, ó, espécie A está aqui no ponto 1, e essa aqui, a mesma espécie A aqui no ponto 2, né? Isso aqui é meu ponto 3, certo? Então vamos supor que eu tenha uma espécie aqui, ó. Ela continuou praticamente com a mesma quantidade da espécie B, mas aumentou muito a espécie A. Quando aumenta muito, ó, a distância, ela aumenta também, ó. Tá vendo, ó? Por causa que uma dimensão só, ó, uma dimensão só, uma espéciezinha só, se eu tô na natureza e tô coletando, aconteceu algum evento raro, alguma coisa que ela tá, uma espécie só pode aumentar demais a distância. E uma das características que me interessa para medir a semelhança não é apenas se uma espécie é mais abundante do que a outra, é na realidade a proporção entre as espécies. Toda hora. Espera aí só um pouquinho que tem um aluno de pós-doc aqui que está. Só um momentinho. Ele não está aqui, está em Sergipe. Fala, Neto, beleza? Agora estou em aula. Então depois eu converso com você, tá bom? Não posso nem olhar. Tá bom, um abraço. Então, estou mostrando para vocês que a distância euclidiana é, assim como o Jacquard, lá para dado binário, a distância euclidiana é aquela mais simples de todas, que é a distância geométrica num plano cartesiano. E é tirado aí pela diagonal do triângulo retângulo. É a mais simples de todas. Estou dizendo para vocês que em situações diferentes, em situações que eu estou trabalhando com organismos vivos, estou fazendo coleta, estudando comunidades animais e vegetais, essa distância euclidiana não é o mais adequado porque ela dá um peso muito grande para uma abundância maior, né? Aquilo pode ter acontecido um fenômeno qualquer e pode me distorcer a informação. Então, uma métrica mais adequada para medir semelhança ecológica, quando eu tenho dados de fauna e flora, não é a distância euclidiana exatamente. É uma outra medida que já está inclusive lá aqui, ó, a fórmula dele aqui, que é a dissimilaridade de Bray-Curtis, que chama. Vamos ver como é que ela é. Está aqui a fórmula, certo? Está aqui a fórmula dela. Bray-Curtis, são dois autores, Bray e Curtis. Isso daqui é uma medida, isso aqui é uma dissimilaridade de Bray-Curtis.
No mundo aí da ecologia, dos estudos de ecologia quantitativa, essa medida ela é extremamente conhecida, usada, trabalhada, pesquisada, desenvolvida numericamente, né? E a gente vai aprender o que ela é exatamente. Então, vocês olhando para a fórmula, certo? Assim como eu fui olhando para a fórmula e fiz passo a passo aqui, a gente chegou à conclusão que a distância euclidiana no ponto 1 e o 2 é 28,96. Eu quero que vocês olhem para essa fórmula e me calculem a dissimilaridade de Bray-Curtis para o ponto 1 e para o ponto 2. Isso vocês vão fazer agora aí. Esse tracinho aqui, ó, vocês devem saber que isso é módulo, tá? Isso aqui é módulo. Módulo. No Excel, a função disso é ABS. Absoluto. Retorna o valor absoluto. Módulo. Certo? Então, mãos à obra, calculem para mim aí, vou dar 5 minutinhos para ver quem consegue destrinchar essa fórmula. Alguém conseguiu fazer? Quem fizer, escreve no chat aqui quanto deu. Aqui, ó. Tá? Vamos lá. 2 minutos. Sabe fazer, sabe. Se não sabe, não adianta. Apareceu um aqui, 0,46. Vamos ver. Vamos ver. Então tá. Vamos ver quanto que dá isso. Vamos resolver? Vamos olhar a fórmula. Antes de sair querendo, a gente dá uma olhada na fórmula e analisa ela. O que é essa fórmula? É uma divisão de somatórios. Então eu vou ter que ter um valor no denominador e vou ter que ter um valor no numerador, certo? Depois eu vou dividir um pelo outro. Então o que eu tenho no numerador? Eu tenho uma diferença.
diferença em módulo, né? Não interessa o sinal. E o que eu tenho no numerador? Eu tenho uma soma. Então tá, olha só. É uma diferença? É, então igual. Diferença de quem? De cada uma das variáveis. Tem uma diferença entre... Só que é uma diferença absoluta. Então tem que botar igual a ABS, um valor menos o outro. Certo? Tá aqui a diferença absoluta. Copiar ele para baixo. E aqui somar. Depois eu tenho a soma. A soma, é só somar um mais outro. Ó, 10 mais 15. Depois é só somar. Certo? E depois é fazer o quê? É pegar o numerador e dividir pelo denominador. É o somatório da diferença dividido pelo somatório da soma. 0,46. Então, quem colocou esse valor aceitou, Bray-Curtis. Deixa eu ver quem foi que fez. Quem respondeu? Vitória. Perfeito, Vitória, exatamente. Entendeu. Bem, exatamente isso. Então, agora vamos estudar algumas propriedades. Certo? Vamos estudar algumas propriedades. Vamos ver como que varia o Bray-Curtis. E como que varia a distância euclidiana. Então, vamos supor, primeiramente, assim, ó, que elas vão ficando cada vez mais iguais, ó. 25 lá, 25 aqui, 16, 16, 20, 20, 35, 35, 5, 5, 12, 12, dá 1. Certo? Então, significa que 1 foi o máximo que ela atinge. É o máximo que ela atinge, é 1. E é o máximo de que? De semelhança. É o máximo de semelhança. Que é exatamente um vetor igual ao outro. Então isso assume valor 1. É o máximo de semelhança. Agora, qual é o mínimo de semelhança? É 0. Então, quando ela é completamente diferente, ela é 0. À medida que ela cresce, ela vai ficando igual. Certo? Então, na realidade, isso daqui, ó, não é de similaridade, não. É uma similaridade. Eu falei errado. Essa fórmula aqui, ela tá no sentido de similaridade. Por quê? À medida que ela aumenta, à medida que o Bray-Curtis aumenta, aumenta a semelhança. Então, ela é uma dissimilaridade. À medida que ela aumenta, é uma coisa boa, mas aí confunde. À medida que o valor de Bray-Curtis aumenta, a semelhança também aumenta. Então, portanto, ela é uma similaridade. Certo? Ao contrário da distância. Que à medida que a distância aumenta, a semelhança diminui. Então, a distância, ela funciona como uma dissimilaridade. Porque a distância aumentando, quanto maior a distância, mais diferente é. Não é verdade? E quanto menor a distância, mais igual é. Então, a distância, ela funciona com uma semelhança ao contrário, uma dissemelhança. Vamos só voltar aqui para voltar aos números originais.
Tá. É melhor mexer, não aqui, né? Aqui, ó, nos coisas. Então vamos supor que, olha só que interessante. Aqui um break curves, né? Isso aqui a gente só para ver como é que funciona, tá? Isso aqui é um break curves, isso aqui é uma distância. Vamos ver os valores. Alterando, ó. Vamos deixar todo mundo igual. 15, 9, um igual ao outro. 7, 8, 5, 0, 0. Quando todo mundo é igual, é a mesma coisa, né? Agora vamos voltar. Quando não tem nenhuma espécie em comum, olha só o que acontece. Quando não tem nenhuma espécie em comum, ó, existe uma distância, ela não é zero, né? Por causa essa diferença aqui, ó, né? No ponto 1 não tem ninguém. O break curves tá na fórmula isso aqui? É. O break curves é 1, de semelhança máxima, e esse daqui também. Então esse aqui, o máximo que ele ocorre é 1. Esse aqui o mínimo. Esse aqui o máximo não tem máximo, ele é infinito. Então o que acontece com a distância de break curves? Ele varia entre 0 e 1, e a distância euclidiana varia entre 0 e infinito. Em valor. Certo? Então, beleza. Dito isso, agora a gente vai fazer exercícios com esses 3 vetores aqui, ó. Lá da matriz que eu passei para vocês de fauna. Então eu tenho aqui, ó, 3 amostras, certo? Vamos copiar elas, essas 3 amostras, todo mundo copia. Vamos colocar numa outra planilha. Então agora eu quero que vocês calculem aí na mão. Então vamos colocar aqui, ó. Todo mundo vai calcular. A, B, C. Então eu quero a distância euclidiana entre A e B. Eu quero depois botar entre A e B. Eu quero a distância euclidiana entre A e C e entre B e C. Entre A e C. E depois entre B e C. Mesma coisa, eu quero o break curves entre A e B. Entre A e C. E entre B e C.
certo? Então esse exercício vocês vão fazer aqui agora e à medida que for tendo resultado, vocês vão mandando para mim uma listinha desse tipo aqui, ó, copia e cola eu quero ver todos mandando, tá? Todos vão mandar. Agora, vou conferir um por um. Por favor, não copie, não tente fazer, tá? Por favor. Enquanto vocês vão fazendo, já são as 1h03, quase 3h30, 3h20. Eu faço um intervalinho agora, eu vou parar de gravar a aula e aí vocês tomem um café, uma água. Vou dar aí uns 15 minutinhos, tal, 20 minutinhos para vocês fazerem essas contas e treinarem bem como calcular, certo? E depois, então, por volta de, são 3h20, lá por umas 3h40 aproximadamente eu volto para o ar, tá ok? Quer dizer, tá ok? Não se fala tá ok hoje em dia, porque isso é uma maledicência. Então tá bom, um abraço.